Pastor Antônio Delson, que a gente vai orar lá em nome de Jesus Cristo, e o que importa é que vençamos as batalhas e nos aproximemos de Deus. Dá para dizer amém? Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Nós vamos ler dois textos sagrados nesta noite. E eu disse para os irmãos que Deus me despertou no sentido de trazer para os irmãos palavra de ensino também acerca da sua vida financeira, profissional. Ultimamente eu tenho sido procurado por diversos irmãos de diversas igrejas enfrentando dificuldades financeiras na empresa, no trabalho, e certamente Deus tem interesse em nos suprir. Certamente Deus tem interesse de resolver os nossos problemas, as nossas causas. Agora, precisamos conhecer o que a Bíblia nos admoesta acerca de tais verdades que precisam ser atentadas, observadas e praticadas a fim de Jesus Cristo ser glorificado e manifestar-se em nós. Provérbios, capítulo de número 4, é o primeiro texto que vamos ler, desde o versículo 5 ao versículo de número 9. Eu estou bastante rouco. Ontem eu estive pregando em Simões Filho, na Assembleia de Deus em Simões Filho. Eu até falei com o irmão Márcio, que foi comigo. Depois do culto eu falei com ele: hoje eu preguei igual um pregador. Nunca mais eu tinha pregado com aquela disposição. Rapaz, tá, mas resultado é que a voz pediu socorro. Mas vamos compartilhar de maneira mais reflexiva. Eu quero que a sua vida seja influenciada pelo poder da palavra de Deus. Provérbios 4, versículos 5 a 9 diz assim: adquire a sabedoria, adquire o entendimento, não te esqueças nem te desvies das palavras da minha boca, não a abandones e ela te guardará, ama-a e ela te preservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Estima e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Ela dará à tua cabeça uma grinalda de graça e uma coroa de glória te entregará. Dá para dizer amém? Diz aí para o seu vizinho: a sabedoria é a coisa principal. Volte para o Pentateuco, por gentileza, o livro da repetição das leis, Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 1 e 2. Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 e 2. Nós vamos falar nesta noite sobre as 8 leis do sucesso. As 8 leis do sucesso. Sucesso não no sentido de fama como se expressa no contexto brasileiro, mas sucesso no sentido de alcançar o alvo, de ser bem-sucedido naquilo que você empreende. Deuteronômio capítulo 6, versículos 1 e 2 dizem assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus te mandou ensinar-te, a fim de que os cumprisses na terra a que estais passando a possuíres, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho,
e o filho de teu filho todos os dias da tua vida, e para que se prolonguem os teus dias. Diga comigo: Jesus, eu quero que a tua palavra seja a revelação do que tens como propósito para a minha vida. Fala comigo. Amém. Deixa eu lhe fazer uma pergunta que não está necessariamente dentro daquilo que nós vamos falar, mas que é importantíssimo ter em mente. Você se lembra, pelo menos uma vez por dia, que o Espírito Santo mora em você? Esse amém é porque você lembra pelo menos uma vez por dia, ou isso normalmente passa sem muita percepção? O Espírito Santo mora em nós. Eu não sei se você entende a grandeza disso, mas isso não é pouco. É a pessoa de Deus, a terceira pessoa da Trindade, o divino e excelso Consolador, morando em você. Quando você está bem ou quando você está mal, quando você está alegre ou quando você está triste, Ele mora em você. Diz aí: Ele mora em mim. Não esquece disso. Queridos, o termo sucesso, no contexto evangélico brasileiro, não soa muito bem. Primeiro, porque inicialmente ele era muito usado para referir-se a pessoas que ganhavam fama no contexto mundano, artístico. Depois o termo sucesso foi introduzido no vocabulário evangélico brasileiro pelos importadores da teologia da prosperidade. E aí acabou não chegando de maneira que soasse bem aos ouvidos daqueles que primam por um ensino mais equilibrado, sistemático, criterioso da Bíblia. Mas o sucesso enquanto termo e experiência não é ruim. Na verdade, todos nós ansiamos por sermos bem-sucedidos naquilo que fazemos. Quem prega quer pregar bem. Quem pastoreia quer ser reconhecido como pastor. Quem canta quer cantar bem. Tem um hino que fez muito sucesso no Brasil, e eu falei com o compositor, por isso que eu vou repetir, porque eu disse para ele. E diz assim: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Até que ponto essa expressão é verdadeira? Nós queremos ser reconhecidos naquilo que fazemos. Você é profissional e no seu contexto de atuação você quer ser respeitado. Isso é ser bem-sucedido. Você é estudante e enquanto estudante na universidade, no cursinho, no colégio, você quer ser reconhecido como um aluno aplicado, bem-sucedido. Você quer ter sucesso naquilo que projeta. Quem não sonha em ser bem-sucedido simplesmente não tem motivação para realizar aquilo que lhe vem à mente. Sonhar é uma linguagem de fé. O ser humano foi criado com esta capacidade de crer e de sonhar. E no texto que o pastor Bezerra leu na leitura bíblica congregacional de Filipenses 2,13, Paulo diz que Deus é o que opera em nós, tanto o querer como o efetuar. Querer é Deus quem provoca em nós. Realizar, alcançar o que queremos é uma obra de Deus em nosso favor. Salomão, no texto que nós lemos de Provérbios, nos admoesta que devemos adquirir sabedoria.
E ele chega a enfatizar que a sabedoria é a coisa principal. E Salomão diz: adquire a sabedoria e com tudo que possuis, adquire o entendimento. Porque se tu a amares, ela te exaltará, e se tu a abraçares, ela te honrará, te dará uma grinalda de graça sobre a tua cabeça, e uma coroa de glória fará descansar sobre ti. Eu estava dando uma lida no livro dos Provérbios de Salomão hoje, e percebendo como Salomão é intolerante com os tolos, com os insensatos. Salomão é muito enfático com aqueles que rejeitam a sabedoria, com aqueles que rejeitam o conselho, com aqueles que rejeitam a admoestação. Aliás, o livro de Provérbios já começa estimulando o leitor a atentar para as palavras do conselho do teu pai, e não te esqueças do conselho da tua mãe. O livro é um livro voltado para aqueles que buscam o entendimento e a sabedoria. Por que Salomão é tão intolerante com o tolo, com o insensato, com o duro de coração, de dura cerviz, de pescoço endurecido? Eu queria partilhar com vocês, antes da gente entrar nas leis do sucesso que vamos partilhar dentro de princípios bíblicos, sobre algumas razões pelas quais Salomão não tolerava o tolo perto dele. A primeira razão pela qual Salomão rejeitava o tolo é que os tolos perpetuam as ofensas contra eles. Em vez de resolverem o problema, eles tornam o problema difundido, espalham, arregimentam o exército para partilhar da sua reclamação, da sua aspas, dor. O fato de terem me ofendido faz com que ele movimente um grupo para partilhar do meu ressentimento. Fala da sua ofensa no telefone, fala com os amigos, chega em casa falando com a mulher, falando com o marido. Tem uns que o cônjuge não é crente, não faz parte do contexto da igreja, e ele ainda chega em casa falando dos problemas que ocorrem no contexto da igreja, e com isso dificultam ainda mais a possibilidade da sua família se render a Cristo. Isso é tolice. Acabe partilhava dessa postura. 1 Reis capítulo 21, quando Acabe quis comprar a herança de Nabote, e Nabote não quis vender a herança, Acabe chegou em casa reclamante, falando da sua amargura, reclamando do fato de Nabote rejeitar vender-lhe a herança. Acontece que a própria lei mosaica determinava que a herança deveria permanecer dentro da mesma família, dentro da mesma tribo, e Acabe não era da tribo de Nabote, por isso Nabote não quis vender a herdade. Então ele inflamou a Jezabel com a sua mágoa, com o seu ressentimento, e acabou provocando uma tragédia, um assassinato, uma situação que deflagrou em juízo divino contra a casa do próprio Acabe. Então, diante de mágoas e problemas, em vez de transformar isto numa reportagem, senta, resolve e não deixe que isso se transforme em raiz de amargura, porque como diz o pensador, a raiz de amargura, a raiva, a mágoa é um veneno que você toma querendo que o outro morra, e isso não vai funcionar. Okay? Dá um toque no seu vizinho e diz para ele, resolva o problema em vez de publicá-lo. Outra característica do tolo, que fazia com que Salomão rejeitasse o tolo, é que os tolos desejam algo que não merecem. Querem alcançar aquilo pelo qual não lutaram, não trabalharam, não empreenderam. É preciso entender, irmãos, que nenhum homem ou mulher bem-sucedido recebeu o prato pronto. Sucesso requer
desprendimento. Um empresário do Brasil disse que o único lugar que dinheiro vem antes do trabalho é no dicionário. Tá? Então, Acabe com a sua tolice inflama Jezabel, e Jezabel, tão tola quanto, vai lá e mata a Nabote para tomar aquilo que não era dela, para tomar posse daquilo pelo qual ela não trabalhara. É preciso entender que o que Deus tem para você, ninguém toma. O que é seu, é seu. Você não precisa roubar de ninguém, porque quem tem a bênção não precisa do prato de lentilhas. Quem tem a bênção fica com a promessa. Quem tem a bênção, diga amém. Terceira razão pela qual Salomão, ainda não estou falando das leis do sucesso, pela qual Salomão rejeitava a companhia dos tolos, é que os tolos ignoram os conselhos dos seus mentores. Preste atenção numa coisa: Deus sempre levanta alguém mais experiente do que nós para nos ensinar. Deus sempre levanta alguém olhando do lado de fora, olhando de outro âmbito, com um foco diferenciado, com uma ótica externa, para nos ajudar a resolver situações internas. Mas o tolo ignora o conselho do sábio. Ele tem 2 ouvidos, mas só serve para ouvir a narração do jogo de futebol no rádio. Não ouve conselho. Eu lembro-me de certa feita, eu estava numa gráfica e chegou um camarada de uma determinada denominação, e ele começou a falar mal de todo mundo, de tudo quanto é igreja. De repente alguém disse assim: pastor, terminei. Aí ele olhou para mim e disse: o senhor é pastor? Eu disse: sou. De que igreja? Da Assembleia de Deus. O senhor não fala nada? Não. Por quê? Porque Deus me deu 2 ouvidos e uma boca, justamente para ouvir mais e falar menos. Podia ter dormido sem essa, mas provocou. Então o tolo rejeita o conselho do seu mentor. O tolo não ouve aquele que tem mais experiência acerca do assunto. Dá um toque de leve no vizinho, provoca, e diz para ele assim: aprenda a ouvir conselho. O meu avô paterno dizia que quem não ouve conselho, ouve coitado. Outra marca do tolo é que o tolo nunca admite os seus erros. Ele tem que atribuir a alguém o erro. E errar não é tolice. Não admitir. Eu ia usando um termo bem forte agora. Não admitir é burrice. Porque quem não admite o erro está dizendo que pretende continuar nele. E para você corrigir uma situação errada na sua vida, você tem que reconhecê-la. E uma vez reconhecida, você muda de postura. Aliás, Salomão diz em Provérbios 28:13, que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então Salomão não tinha nervo para o insensato. Ele chega a dizer que dar ao insensato conselhos sábios é como colocar argolas, brincos de ouro em focinho de porca ou de porcos. Tamanha era a impaciência de Salomão com os tolos. Outra marca do tolo é que ele se recusa a buscar conselhos
de pessoas mais sábias com quem ele tem contato. Quer um exemplo? Quem mais reclama de problemas, quem mais pede oração, é quem menos frequenta reuniões de oração. É incrível isso. Quem mais precisa de conselho é quem menos frequenta seminários, fóruns, debates de instrução. Eu ouvi um pastor dizendo essa semana que ele percebeu na equipe dele alguns funcionários reclamando de dívidas, estavam endividados. Aí ele contratou 3 grandes palestrantes da área de finanças para fazer um seminário na empresa e dar aos seus funcionários de graça treinamento de administração financeira. Aí ele percebeu que aqueles que reclamavam das dívidas eram os que não estiveram no seminário. Você tem um problema e quer resolvê-lo, tem que estar disposto a ouvir, a aprender acerca da solução. Você consegue dizer amém? O tolo, segundo Salomão, ainda tem o problema de confundir os melhores amigos com inimigos. É interessante, eu falei sobre isso aqui esses dias. Nós precisamos aprender a valorizar a verdadeira amizade. É incrível que Judas, o Iscariotes, traiu exatamente a quem o amava. Crianças, adolescentes, jovens, deixam de ouvir aos pais que os amam para ouvir o traficante, para ouvir o pervertido. Só que em um inexperiente, os psicólogos chamam isso de fardo da imaturidade. Mas numa pessoa com experiência de vida, Salomão chama isso de insensatez, tolice. Quantas vezes deixamos de ouvir os amigos para ouvir aqueles que não conhecemos? Nunca deixe um conhecido macular a imagem de um amigo. Os chineses dizem que mais vale um amigo velho do que 2 novos. Então o tolo confunde o verdadeiro amigo com o inimigo. E concluindo essa razão pela qual Salomão não suportava os tolos, o tolo normalmente trai quem investe nele. Você investe confiança no indivíduo, dá crédito para ele, cuida dele, cobre-o, ajuda-o nas falhas, lava-o quando ele está sujo, dá banho nele, mas ele é tolo. Na primeira oportunidade, ele vai esquecer de todo o bem que recebeu, vai chutar o pau da barraca e vai sair atropelando tudo. Só que ele esquece que o sucesso está atrelado à lealdade, confiabilidade, moralidade e princípios éticos. Por isso que Salomão diz assim: não seja tolo, adquira sabedoria. Com tudo que você possui, adquira o entendimento. Se Salomão congregasse nessa igreja, ele ia dizer assim: descubra os cabelos brancos, os mais experientes perto de você, e encoste neles. Se Salomão congregasse aqui, ele dizia assim: não falte à escola bíblica dominical. Se Salomão congregasse aqui, ele ia dizer assim: se matricule no CETEF, adquira sabedoria, busque conhecimento, porque sabedoria é a coisa principal. Diz aí para o seu vizinho: cresça em sabedoria. Agora vamos lá. Eu quero ser bem sucedido naquilo que eu faço.
Eu quero dar certo, porque afinal de contas, quem semeia quer colher, sim ou não? Claro. Cara que vai para a universidade e fica lá 5 anos, 6 anos, 8 anos, para fazer uma graduação. Depois faz uma pacoteira de pós-graduações, e mestrado, e doutorado, e pós-doutorado. Para quê? Para nada. Ele quer ser bem-sucedido. Então, quais são as leis do sucesso? Quem vai trabalhar amanhã, levanta a mão, por favor. Permaneça com a mão levantada só um pouquinho. Quem não quer ser bem-sucedido no trabalho amanhã, permaneça com a mão levantada. Nós queremos ser bem-sucedidos. Nós queremos ser bem-sucedidos. Quais são as leis que determinam este sucesso? Primeiro, lei da diferença. Entenda uma coisa, as pessoas são diferentes. Não somos iguais, ainda que parecidos. Aquilo que você viveu de ruim com fulano de tal, você não irá viver necessariamente com outro fulano, porque as pessoas são diferentes. Dá para assimilar esse trem? Dá uma de mineiro agora. João, capítulo de número 15, versículo de número 1 ao versículo de número 5, Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta, e toda vara que dá fruto, ele a limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas, os ramos. Tem uma árvore na sua casa, na porta da sua casa, no seu jardim, tem uma planta, sim ou não? Os galhos são iguais? Não, mas a árvore é a mesma. O fato de um galho ser diferente do outro não significa que a árvore é diferente, ela é a mesma. As pessoas são diferentes. E o detalhe é que a similaridade me dá conforto e a diferença me dá sabedoria. Eu preciso aprender a conviver com as diferenças. Numa casa que hajam muitos filhos, eles não são iguais. Paulo diz aos Coríntios, primeira carta, capítulo 12, versículo 12, e posteriormente nos versículos 14 a 19, ele diz: nós somos membros de um só corpo, e embora vários membros, um só corpo. Mas Paulo começa a exemplificar: a orelha, porque não é mão, não pode dizer, não sou do corpo. Porque você é diferente de mim, não significa que eu sou melhor do que você, ou que você é melhor do que eu. Porque Deus me usa diferente de você, não significa que você é melhor ou pior. É exatamente nas diferenças que existe a completude. Porque o que Deus não me deu, deu a você. Do contrário, não seríamos um corpo, seríamos um negócio monstruoso. Dá uma olhadinha no seu vizinho e diz para ele: somos diferentes. E é interessante que é justamente por causa dessas diferenças que tem coisa que me incomoda, mas não incomoda você. E eu aprendi que é exatamente aquilo que me incomoda, é exatamente onde Deus quer me usar. O que me perturba é a falta de padrão moral. Ok, Deus quer lhe usar nisso, seja referência. O que me perturba são as almas morrendo sem salvação. Ok, Deus quer lhe usar nisso, seja um evangelista, seja um missionário.
Me perturba pessoas passando fome. Deus quer lhe usar nisso. Seja a mão do amor, seja instrumento da bênção de Deus para a vida de alguém. Por quê? Porque essas diferenças vão nos levando a atuar em todas as áreas. E o nome de Jesus vai sendo glorificado pela realização da sua obra. É óbvio que a diferença às vezes causa dor. Porque eu não gostaria de ser assim, eu preferia ser daquela forma. Mas onde existe dor, existe futuro, porque se dói é porque você está vivo. Então agradeça a Deus até por isso. Mas a primeira lei do sucesso é aprenda a lidar com as diferenças. As pessoas não são iguais. Eu tenho um irmão, nascemos da mesma mãe e do mesmo pai. O útero foi o mesmo. Crescemos no mesmo ambiente. Comemos do mesmo prato. Recebemos a mesma educação. E somos diferentes. A personalidade é diferente. O temperamento é diferente. Os objetivos de vida são diferentes, porque pessoas são únicas. Você é criação exclusiva daquele que lhe viu no ventre materno e disse: antes que nascesses te escolhi, te santifiquei, te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Dê glória a Deus porque você é diferente. Aleluia. Quando eu comecei a pregar, a diferença era motivo de crítica. Já dei uma melhoradinha. Mas eu começava a pregar tão lento, que quando eu fui pregar na Convenção Internacional da DONEP, enquanto eu saudava os irmãos, saiu metade do auditório. Metade, é só olhar o DVD. Depois algumas pessoas foram voltando e falaram: mas pastor, quando o senhor começou a falar, naquela lentidão, eu disse: aí não sai nada. Por quê? Porque é típico do pregador pentecostal mais ou menos o seguinte: honra, glória, louvor, aquele... E aí já dispara com a metralhadora pentecostal. Aí Jesus não me deu uma metralhadora, irmão. Vou fazer o quê? Tenho que trabalhar com o que tenho. E Jesus é tão bom que fala também na diferença. Então nós somos diferentes. Dá para dizer amém? Segunda lei do sucesso. Primeira lei da diferença. Lembra que na tua empresa, no teu colégio, na tua casa, as pessoas são diferentes. Sua mulher não é igual a você. Seu marido não é igual a você. Você tem um temperamento forte, sua mulher é lenta quase parando. Sua mulher é valente igual um siri na lata em dia de sol quente. Você é a calmaria no meio da tempestade. Somos diferentes. Somos assim. Que foi? Segundo lugar, a segunda lei do sucesso é a lei do protocolo. Pessoas despojadas gostam de quebrar protocolos, mas protocolo é a lei pela qual as pessoas demonstram as suas necessidades. Preste atenção nisso. Para você entrar em qualquer ambiente, existe um código de conduta. E para permanecer nele, existe um código de conduta. Não dá para quebrar a lei do protocolo. Nos dias de José, os egípcios odiavam barba. É por isso que a Bíblia faz questão de mencionar que José fez a barba antes de se apresentar a Faraó. Nos dias de Esté, os persas valorizavam extremamente o perfume, o cheiro, o odor. Eles se aproximavam das pessoas valorizando o cheiro. É por isso que Esté fica 12 meses tomando banho com essências aromáticas.
protocolo. Na minha casa, eu cresci com uma lei de protocolo. Não se assenta na mesa sem camisa. Nem que você esteja sozinho em casa. Não se assenta na mesa sem camisa. Eu tenho quase 40, os cabelos brancos estão denunciando o tempo e não há como conseguir me assentar na minha mesa sem camisa, nem que eu esteja sozinho. E se alguém chegar na minha casa e quebrar essa lei do protocolo, vai ser convidado a se retirar. Na minha casa não se sentava no sofá e colocava o pé no centro. Tanto que eu chego hoje na casa da minha mãe, onde eu poderia jogar as pernas para cima, e não me sinto à vontade para colocar o pé no centro. Lei do protocolo. Você não pode chegar num ambiente que não é seu e tentar quebrar as regras para impor as suas. Jesus respeitava isso. Se você for para a Bíblia Sagrada, lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19 a 23, Paulo faz uma menção disso dentro da sua característica evangelística. No versículo 19 ele diz: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível. Fiz-me como judeu para ganhar os judeus. Coloquei-me para os que estão debaixo da lei, como se estivesse eu debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Não é se tornar pecador para ganhar pecadores, porque eu vi um dia desse, alguns irmãos que estão aqui viram comigo, o camarada chegar e disse que para ganhar um maconheiro ele fumou maconha. Vai tomar banho. Não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está falando é de você se inserir nas leis que regem o ambiente, para por meio da sua postura conquistar alguns para Cristo. É respeitar as leis que regem o lugar onde você se encontra. É incrível como isso é fácil do ponto de vista burocrático. E a gente não pratica do ponto de vista informal, pessoal e do convívio social. Se você cometer um crime no consulado japonês em Brasília, se você cometer um crime no consulado americano no Rio, você vai ser julgado pelas leis do Japão, pelas leis dos Estados Unidos. Você está no Brasil, mas dentro do consulado você está em território estrangeiro. Isso é protocolo. Você não quebra essas leis. Por que será que na vida diária a gente não consegue respeitar o fato de que aquele camarada é chato, é cri-cri, é sem graça, mas é a lei de protocolo dele? É assim que ele vive. E vive bem. Respeite isso. Você consegue dizer amém? Dá um toque no seu vizinho e diz para ele assim: não invada o meu espaço. Melhor parar, né? Terceira lei do sucesso. Lei do foco. A Bíblia é um livro de focalidade. Faça o que você veio para fazer. Não se distraia. Não perca tempo. O empregado chegou para o patrão e perguntou por que todos os colegas foram promovidos e ele não. Aí o patrão abriu a agenda e disse: aqui está a relação de tarefas que eu lhe dei para você fazer e que você não cumpriu. Você merece aumento de salário? A gente que se distrai com muita facilidade. Se o irmão lê o livro de Neemias, capítulo de número 6, versículo 3, Neemias estava trabalhando para a reedificação das muralhas de Jerusalém. Aí Sanbalate, Gesem e Tobias, que já vinham infernizando a vida de Neemias há um bocado de dias, mandou um recado para Neemias algumas vezes, dizendo: desce
e vem conversar conosco, porque nós queremos fazer aliança contigo. Aí Neemias diz assim: estou fazendo uma grande obra, pelo que não posso descer daqui. Dá um toque aí no seu vizinho e diz para ele: não se distraia. Paulo diz aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12 a 14, assim: não que eu haja alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui alcançado. Pelo que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim, prosseguindo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Não perca a meta. Eu percebi que uma das estratégias do adversário para nos parar é nos distrair. Jesus estava orando no monte desde o final do dia e orou até por volta das 3 da manhã. A Bíblia diz que ele já estava na última vigília da noite. De repente Jesus vem caminhando sobre as águas. Quando Jesus vem caminhando sobre as águas, os apóstolos apavoraram e começaram a gritar: fantasma, fantasma, o sangue de Jesus tem poder. Se fosse assembleando, né, irmão? Está amarrado. Aí Jesus grita de lá: sou eu, não temais. Aí Pedro diz assim: mestre, se és tu mesmo, manda eu ir ao teu encontro. Vem. Alguém deve ter dito: Pedro, rapaz, mas Pedro foi. Contrariou a lei da gravidade e saiu caminhando sobre as águas, olhando para o foco, olhando para Jesus. Mas de repente Pedro resolveu dar uma olhadinha nas ondas. Quando Pedro olhou nas ondas, ele: eu? Andando sobre as águas? Eu não acredito. Afundou. Porque deixou de olhar para Jesus. O escritor da Epístola aos Hebreus diz: olhando para Jesus, autor e consumador da vossa fé. Dá uma olhadinha no seu vizinho e diz para ele: não deixe o inimigo lhe distrair. Não deixe o inimigo lhe distrair. Em Neemias capítulo de número 4, a partir do versículo 6, eles estavam construindo o muro de Jerusalém, e Neemias diz assim: e o muro se construiu até a sua metade. De repente os construtores chegaram e disseram: não tem como continuar, porque o povo está cansado e o entulho é muito. Enquanto eles olhavam para o muro, dava para construir. Começaram a olhar para o entulho. Perderam o ânimo. Se você ficar olhando para o entulho que está ao redor da sua construção, você para. Então, centre-se na construção que Deus lhe determinou realizar, e Ele será glorificado. O que você pretende alcançar? Onde você quer chegar? Tem gente que é perita em obras inacabadas. Começa e não termina nunca. Nenhum projeto vai à frente. Ah, mas me criticaram. Querido, se você for se guiar pela crítica, você para mesmo, morre. Que tem gente que critica só o fato de você estar vivo. Eu já disse aqui que o meu primeiro terno foi uma confusão. Porque eu disse para minha mãe: eu não uso terno nunca mais na minha vida. Porque quando eu me empolguei no culto e disse assim: glória a Deus, a manga veio para o cotovelo. Aí um obreiro fez a maior piada comigo. Outra feita, eu estava vindo uma vigília, me sentindo assim, e deu uma topada numa pedra e o salto do sapato ficou.
E o meu colega saiu contando para todo mundo que estava na viagem que o meu sapato estava sem salto. Virou uma piada. Você não sabe o vexame que foi. Eu já era pregador, já viajava a Bahia inteira, e eu tinha 2 ternos. E os 2 estavam já começando a... Colarinho de um, por exemplo, já estava bem rasgadinho. Quando eu cheguei na igreja, o pastor da igreja pegou assim no colarinho rasgado do meu paletó e disse assim: isso aqui é para quê? Para ver se eu tenho um dó e dou um novo? Aquilo me constrangeu. Acabou comigo, me parou. Me neutralizou. Mas prosseguindo para o alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão adiante de mim. Oh, amai choremando ragaste. Diga assim: eu vou chegar lá. Estou terminando. 4º lugar. Lei do reconhecimento. João capítulo 4, versículo 1 a 19, Jesus começa a conversar com uma mulher samaritana, e eu sou apaixonado por aquele diálogo, porque Jesus chega perto da mulher, ele era judeu, a mulher samaritana, judeus e samaritanos não se comunicavam sob qualquer hipótese, desde a divisão do exílio das 10 tribos, quando o rei da Síria levou os judeus e espalhou pelas terras, dispersou pelas terras, e trouxe habitantes estranhos para morar lá. Um judeu me disse outro dia que a briga era tão ferrenha nos dias de Jesus que um judeu não lavava os pés num lugar onde o samaritano lavasse as mãos. Eles se consideravam grupos superiores um ao outro. Aí Jesus chega perto da samaritana e diz assim: me dá um pouco de água. E ela olha para Jesus e diz assim: como pode você, judeu, conversar comigo que sou samaritana? Como você se dirige a mim? Aí Jesus olha para a mulher samaritana, que resposta apaixonante. Se você soubesse quem é que fala contigo, tu me pediria e eu te daria água viva. Aí a mulher diz assim: não tens nem com que tirar. Aí Jesus diz: aquele que beber desta água voltará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der nunca mais sede terá. A mulher diz assim: me dá desta água. Jesus diz: vai e chama o teu marido. Ela disse: não tenho. Jesus então disse: bem verdade, porque tiveste 5, e o que estás agora não é teu. A mulher reconheceu: vejo que és profeta. Lei do reconhecimento. O ladrão reconheceu a Jesus na cruz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Há pelo menos 4 coisas que você tem que reconhecer na vida. Reconheça Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Sem isso você pode ganhar milhões, não será bem sucedido. Segundo, reconheça o Espírito Santo como seu amigo e consolador inseparável. É Ele que está com você quando você chora, está com você quando você canta, está com você quando você ri, está com você quando você está bem ou quando está mal. Reconheça-o. Terceiro, reconheça as pessoas que lhe ajudaram. E quarto, reconheça que você está no lugar que Deus lhe colocou para lhe abençoar. Melhor encerrarmos. Fique de pé. A gente continua depois. Nós falamos de 4 leis do sucesso. Lei da diferença.
Diz assim: eu sou diferente de você. Lei do protocolo. Não quebre, não chegue em um lugar quebrando regras estabelecidas. Terceiro, lei do foco. E quarto, lei do reconhecimento. Terça-feira a gente continua. Pode ser? Mas com essas quatro, já comece a praticar a partir de agora. Deus quer nos fazer bem-sucedidos. Deus quer nos fazer prósperos. Mas precisamos entender que existem leis que regem a nossa vida. E ignorar isto não é inteligente. Eu quero orar contigo agora. E vou lhe convidar a fazer 30 segundos apenas de uma oração silenciosa. Olhando para você mesmo. E dentro daquilo que você ouviu, se perguntar: o que devo mudar nisto? O que até aqui da minha maneira de viver precisa ser alterado? Como está o seu foco, o seu alvo, a sua meta? Como está a sua convivência consigo mesmo, diante do fato de que você é diferente? Você já reconheceu Jesus como o Senhor e o Salvador da sua vida, de fato? De fato. Você já reconheceu que o Espírito Santo é o seu amigo e consolador, inseparável? Hoje à tarde eu estava conversando com Deus acerca de algumas coisas que inquietam e que preocupam. Aí o Espírito Santo me deu, a sensação foi de um tapinha na alma, e disse assim: fica na minha presença e descansa. Fica na minha presença e descansa. Você já reconheceu as pessoas que lhe ajudaram, que lhe abençoaram? Já parou para analisar que você não chegou onde está sem que alguém lhe desse a mão? Sem que alguém lhe colocasse um degrau? Sem que alguém segurasse a escada para você subir? Reconheceu essas pessoas? Dá uma ligadinha para elas. Abençoa, agradece. Já reconheceu que você está no lugar que Deus escolheu que você estivesse para lhe abençoar ali? Para de reclamar do lugar onde você está e começa a dizer assim: se todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, se todas as coisas concorrem para o bem daqueles que são chamados pelo decreto divino, então eu estou no lugar certo, porque eu amo a Deus, porque eu fui chamado pelo decreto divino. Então, se estou aqui é porque Deus me quis colocar aqui. Esse é o meu lugar. Até que Ele me dê segunda ordem, aqui é o lugar. E vou desfrutar do que Ele planejou para mim neste tempo. Reclama menos e reconhece. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos em Tua presença santa. A Tua palavra, Senhor, foi compartilhada. E eu quero pedir que a nossa mente seja completamente tomada pela verdade da Tua palavra. Está escrito que o Senhor leva cativo todo raciocínio a serviço de Cristo.
desfazendo sofismas e todo baluarte que se levanta contra Deus, levando-nos ao serviço de Cristo. Trabalha, Senhor, em nossa mente, em nosso coração, em nossa vida. Nos ajuda a perceber que o lugar que estamos, o Senhor nos trouxe. Ainda que seja o deserto, mas o Senhor tem codornizes do outro lado do oceano. Ainda que seja causticante, o Senhor tem a nuvem. Se a noite esfriar, o Senhor tem a coluna de fogo. Se faltar água, tu tiras a água da rocha. Mas a tua presença é o melhor lugar do mundo. Ministra agora, Senhor, ao teu povo. Ministra agora aos teus filhos e tuas filhas. Ministra. Silencia a voz de Satanás e seus demônios. Silencia toda perturbação mental contra a vida desta moça, desse rapaz. Toda voz de suicídio seja silenciada agora em nome de Jesus Cristo. Toda voz de desespero seja agora silenciada, que a esperança de Cristo se manifeste. Porque nós somos o teu povo e descansamos em ti, Senhor. Cante. Isso descer a tua mão, me traz a forma pra respirar e me faz andar sobre as águas. Diga. Pega assim a mão, por favor, e diga:
Eu não sou amigo de tolos. Agora olhe no seu vizinho e diz para ele: quer andar comigo? Busque sabedoria. Quer andar comigo? Busque sabedoria.